Glórias a Deus, estamos novamente ligados à nossa live, né? Ligado também ao nosso culto ao vivo hoje. É claro que aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, hoje está uma chuva, né? E isso está querendo nos fazer a nossa live, né? Como das outras vezes. Então nós estamos hoje, né, fazendo a nossa live de uma forma mais informal, mas que também não deixe de ser nosso culto, porque além de nós que estamos aqui, que nós temos alguns irmãos que estão presentes conosco aqui, nós também queremos que você que está nos assistindo através das redes sociais também seja abençoado. Na verdade, nesses últimos dias eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por Deus através das nossas reuniões. É cura de dor de cabeça, é prosperidade, é porta se abrindo, enfim, são tantas bênçãos que eu tenho certeza que elas também lhe alcançarão. Então agora o que nós vamos fazer é pegar o nosso link e poder enviar aos nossos irmãos, para que eles também estejam conosco nesse momento, né? Para receber a boa palavra, que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida dos irmãos que vão estar com a gente hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, né? Então vou aproveitar para poder pegar o nosso link, enviar para você, e aí você vai enviar aos demais irmãos, amigos, colegas, e assim nos ajudar, né, na publicação dessa live, na publicação desse vídeo, que vai abençoar a sua vida, abençoar a sua família. O tema da nossa mensagem de hoje é 2 frases que resolvem os nossos problemas. E eu tenho certeza que isso também vai chegar até você, em nome de Jesus. Como nós temos costume de fazer, vou enviar nesse exato momento o nosso link, para que você possa estar compartilhando com os irmãos, né? E assim poder assistir com a gente a nossa live e ser completamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje, culto da Sagrada Família, e nós temos aqui o pessoal do Ministério de Louvor que vai louvar a Deus juntamente conosco em nome de Jesus. Pode virar para eles lá, pode deixá-los à vontade, se apresente em nome do Senhor Jesus. Oi gente, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Vitória. Sou o Valcor. Matheus. Sou o Gabriel. Sou o Leonardo. E a gente faz parte do Ministério de Louvor aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus em Lucas do Rio Verde. E vamos começar a live de hoje se animando na presença de Deus, amém? A gente vai se preparar para voar, a gente vai voar para o céu lá com Jesus, amém? Então você só vai tirar o pé do chão se você estiver preparado mesmo, amém? Pode ir nas palmas, ó. Deixa o
pra nos levar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Você está se alegrando na presença do Rei, se alegrando na presença de Deus. Estamos com alguns irmãos presentes na nossa reunião, porque o nosso culto presencial, ele ainda segue, o nosso culto presencial, ele ainda continua. Pode ser que você ouça barulhos laterais, né, por causa das portas que precisam estar abertas. E para nós aqui está uma chuva abençoada que Deus trouxe para regar a nossa terra e para poder fazer brotar o fruto e abençoar a sua vida em nome de Jesus, né? Como no costume, pode sentar, irmãos, pode ficar à vontade. Como no costume, vamos ver quem está com a gente aqui. Eu gostaria que alguém me emprestasse, como costume, né, o celular, e assim a gente vai poder saber quem está acompanhando com a gente, quem está conosco na nossa live e que vai ser com certeza abençoado pelo nosso Deus, né? Olha que maravilha, em nome de Jesus, nosso Deus está presente aqui, né? Em nome de Cristo. Está um pouquinho desalinhado, irmão, verifique isso aí, está um pouquinho. Glória a Deus. Deixa eu ver, aqui nós temos a dona Jandira, temos o irmão Fábio, temos a dona Clemilza, Roseli, Diomar, dona Zeli Miller, né? Temos a dona Lilian Lecar. Glória a Deus, são pessoas que estão nos acompanhando. E aqui presente nós temos, como costume na nossa live, tínhamos o seu Nadir, tínhamos a dona, oh meu Deus, olha só, o pastor esquecendo o nome, Ivânia, misericórdia, Dona Ivânia, temos a nossa tia, temos alguns jovens, o líder dos homens que vencem. Ou seja, estamos aqui para poder receber a boa semente, a boa palavra. E eu tenho certeza que você vai ser completamente abençoado pelo nosso Deus através dessa live, que na verdade era para ser um culto e está se tornando uma live para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, né? Vai deixando seus pedidos de orações, né? Nós temos aqui a dona Eliane Drummond, dona Izzy Ferreira, Maiara, quem mais? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Aqui eu consigo dar uma olhadinha e verificar mais. O Júlio César, né? Diomar já falei, dona Jandira também, dona Solange, Ederaldo, glória a Deus. Pessoal, vão compartilhando aí, porque as pessoas precisam receber essa boa palavra. Além de você compartilhar no WhatsApp das pessoas, é necessário que você compartilhe na sua própria página do seu Facebook, para que todos os seus amigos também recebam esta notificação da nossa live, do nosso culto, que vai ser uma bênção, amém? Falando de bênção, nós temos ainda o pessoal aqui que vieram para trabalhar, para louvar o nosso Deus, e eles têm mais uma canção preparada. Temos ou não temos, pessoal? Temos. Então vamos lá, mais uma canção preparada para louvar o nosso Deus, amém, em nome de Jesus. Então vamos declarar que a gente é apaixonado por Jesus nessa noite, amém? Ele diz assim, ó, nas palmas. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir, e no sentido, você está comigo 24 horas, ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade, pra te adorar, apaixonado. Apaixonado
Barulho aí! Glória a Deus! Nós estamos aqui nos preparando para receber a boa palavra. Podem se assentar em nome de Jesus, podem pegar em suas mãos a Bíblia Sagrada, porque agora é o momento de nos alimentarmos da boa palavra, de nos alimentarmos da boa semente, amém? Eu creio que as pessoas que deveriam estar com a gente já estão entrando na nossa live, já estão com a gente neste momento. Deixa eu mandar mais uma notificação aqui, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, e assim nós seremos agraciados. E a chuva só que desce aqui na cidade, né, de Lucas do Rio Verde, mas nosso Deus é bom, em nome de Jesus, né? Então vamos lá, continuando mandando, o pessoal está entrando, glória a Deus, mais pessoas pedindo oração pela mãe, em nome de Jesus, irmão Fábio, nós vamos orar, e esse diagnóstico irá cair por terra, porque a Bíblia fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, nosso Deus vai operar, né? Juntos vamos passar por essa prova, com certeza, nós vamos superá-la em nome de Jesus. Dona Dirce também está conosco, né? Em nome de Cristo, o irmão José Carlos, Dona Jucineia, apesar de ter vindo ao culto à tarde, está conosco nessa reunião na noite, nessa live, em nome de Jesus. Chegou mais irmãos, a Dona Beatriz, o irmão Alex, está com a gente hoje também aqui nessa live, e vai ser bênção em nome de Jesus, está conosco nesse culto, para a glória de Deus. Agora eu quero que você prepare o seu coração, eu quero que você prepare a sua vida, porque agora nós vamos receber a boa palavra, nós vamos receber o ensinamento do nosso Deus. E hoje, quando eu estava perguntando para Deus, orando, pedindo uma inspiração, o que veio ao meu coração foi justamente esta palavra, duas frases que podem resolver todos os nossos problemas, duas frases que podem mudar a tua vida, pode mudar a minha vida, pode mudar a vida de qualquer outra pessoa que crê. Então nós vamos a essa palavra, mas para isso eu quero que você feche os seus olhos e vamos pedir para que Deus ministre com a gente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, nós já estamos diante de ti aqui neste culto, nessa live, nessa reunião ao vivo, aonde, meu Pai, nós temos a plena convicção de que o Senhor está presente para curar, o Senhor está presente para libertar, o Senhor está presente para mudar a nossa história. Então, meu Pai, abra o nosso entendimento e que esta palavra fale ao nosso coração, nos abençoando com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Pessoal, eu quero que você preste atenção agora ao que Deus tem para falar, ao que Deus vai falar, tanto ao meu coração, como ao coração de vocês que estão aqui sentados. Eu acho que eu vou mudar o microfone, que aí fica mais fácil para vocês poderem ouvir, né? Eu acho que eu vou ficar com o microfone comum. Pode retirar esse, por favor, em nome de Jesus. E assim quem vai chegando vai podendo. Ficou melhor para ouvir assim? Ficou mais agradável, né? Então nós vamos continuar dessa forma, porque agora nós temos alguns irmãos que estão com a gente na nossa reunião da família, que enfrentaram a chuva e estiveram com a gente, e vai ser abençoado. Hoje à tarde, quando eu estava pedindo para Deus falar ao meu coração, para alimentar tanto a igreja, como também vocês que estão nos assistindo agora, pelo nosso dispositivo, através das plataformas digitais, Deus trouxe ao meu coração justamente isso. Tudo começou quando eu li o texto de Mateus, capítulo 4, no versículo 4. Quando ali o Senhor Deus, ele faz uma observação. Na verdade, quem faz a observação é o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Todos nós sabemos que ali se concentra o relato de quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto. Mas a Bíblia fala que antes dele ser tentado no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ou seja, nos ensinando, nos mostrando que nós temos que estar sempre preparados a lidar com tudo o que vem pela frente. Até porque nós somos limitados. A gente não sabe o que a gente enfrenta. Há alguns dias atrás, há uns quase 2 meses atrás, nem vocês, nem eu e nenhuma das pessoas que estão nos assistindo algum dia imaginou que nós nos encontraríamos nessa situação.
estaríamos em uma situação de quarentena, aonde seríamos por precaução, teríamos que usar máscaras, não poderíamos estar transitando livremente e não poderíamos nem ter aquela social entre a nossa própria família, para a nossa própria saúde, para a nossa própria proteção. E hoje estamos aqui em todo o território nacional, inclusive até fora do país, lutando contra essa maldição chamada Covid-19. Pessoas que estão cada dia mais sendo levadas a óbitos e perdendo justamente a vida, que é o bem mais precioso que o nosso Deus nos deu. Então, para tudo exige-se uma preparação. Vou trabalhar, vou para o mercado de trabalho, vou constituir família, vou fazer algo. Primeiro eu vou me preparar para aquilo, até para saber realmente o que Deus quer ou o que vem pela frente. Pode ser positivo ou negativo, seja uma forma ou outra, a gente pode sair sobressair, pode vencer. E foi o que aconteceu com Jesus. A Bíblia fala que o Espírito levou ao deserto justamente para ser tentado pelo diabo. E na primeira tentação, a Bíblia fala que o diabo tentou usar as suas necessidades. Cuidado nesse período de precisão, o diabo tentar fazer você agir de maneira que não agrada a Deus. Alguns às vezes falam: não, pastor, eu agi para minha própria sobrevivência. Não, pastor, eu fiz isso porque eu não tive escolha. A verdade é que nós sempre teremos escolha. Sempre. O nosso Deus, desde o início até os dias atuais, sempre deixou claro: eu coloco diante de vós tanto a bênção como também coloco a maldição. O problema é que o ser humano, por não estar na presença de Deus, por não estar diante do Espírito de Deus, acaba sempre fazendo a escolha errada. E nós vemos isso desde o início da criação até os dias atuais. Mas Jesus, passando essa necessidade, sentindo fome, a Bíblia fala que veio a ele ao tentador, chegando-se a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. O que mais me alegra, o que mais salta aos meus olhos, é quando Jesus ele responde a Satanás dizendo: nem só de pão, porém está escrito ele respondendo disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Duas coisas eu aprendi com Jesus nesse momento: eu preciso sempre ter uma resposta, eu não posso me calar. O diabo vem contra a minha casa, o diabo vem contra a minha família, o diabo vem contra a minha saúde, o diabo vem contra os meus filhos, enfim, ele vai travar uma batalha. Não é à toa que a Bíblia o chama de adversário, e ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando exatamente a quem ele possa matar, roubar e também destruir. Esse é o plano de Satanás, esse é o objetivo do inimigo. Só que às vezes o diabo consegue ganhar força e às vezes Satanás consegue ter êxito nas nossas vidas, porque às vezes ele não consegue ver uma resposta da nossa parte. Muitas vezes nós nos silenciamos, nós nos calamos, muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem. A gente vê pessoas que quando tem geralmente são pessoas que têm problema de confronto, não sabem lidar com enfrentamento, e isso é triste, porque confronto e enfrentamento são coisas que fazem parte da nossa vida, constantemente, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar. Pastor, eu não tenho estômago para lidar com coisas como essa. No mundo espiritual, essa não é uma desculpa que seria boa, porque para nós que somos seres espirituais também, temos que saber ter uma resposta ao inimigo. Ele trouxe uma doença, qual é a resposta que eu tenho dado a ele? Ele trouxe um problema no casamento, qual é a resposta que eu tenho dado a ele? Ele trouxe crise no trabalho, qual é a resposta que eu tenho dado a ele? O problema é que as pessoas têm se calado e aceitado de bom grado tudo que lhes se apresentam. Se o diabo traz uma situação, a pessoa de alguma forma se deixa se convencer de que aquilo não tem como mudar. Pastor, não tem como, aquilo ali nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. E isso é o erro do ser humano, porque uma coisa eu aprendi: só pode mudar alguma coisa aquele que o criou. Então quem criou o ser humano? Foi Deus.
Então Deus tem poder para recriá-lo de novo, Deus tem poder para transformá-lo novamente, Deus tem poder para mudar a história dele novamente. Ninguém para Deus, ninguém para o Senhor, situação alguma pode ser considerada como caso perdido, porque para Deus isso não existe. Aqui a Bíblia fala que a primeira coisa que Jesus teve foi uma resposta. Não deixe o diabo roubar a sua oração. Não deixe o diabo fazer com que a sua vida se torne um silêncio. Ah, pastor, a gente vai se desanimando, a gente vai se entristecendo, a gente vai perdendo gás, porque a gente espera muito, a gente cria muitas expectativas, a gente coloca aquela fé de que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão acontecer, quando de repente tudo dá para trás, as coisas desandam e aquilo, pastor, nos entristece. Então, para que eu não venha me frustrar novamente, o que às vezes eu estou julgando como se fosse uma proteção, um refúgio, eu tenho me calado. Não faço isso não. O próprio salmista Davi nos ensina dizendo que porque eu me calei, os meus ossos, eles se secam. Eu não posso me calar, eu não posso me dobrar. Jesus sempre tinha uma resposta. E o que ele mais deixou claro aqui foi que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, eu estava orando esses dias e eu apresentei justamente diante de Deus essa palavra. E aí na hora, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que às vezes nós estamos aceitando o pão dos homens. Nós não estamos nos alimentando da palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos nos alimentando do pão que nos oferecem. Às vezes pão até de estranhos. Nós estamos nos alimentando de pães que não são pães propícios de Deus. Não são pães que são frutos de um milagre, como foi o maná do céu. Não são pães que foram frutos de milagre, como houve na multiplicação dos pães e na multiplicação dos peixes. Não, muitas vezes estamos comendo pães envenenados, pães que foram feitos com os fermentos de fariseus, pessoas incrédulas, pessoas hipócritas, pessoas que não têm fé alguma, e a gente vai pegando todo esse alimento e vai colocando para dentro. Às vezes o alimento, esse pão, vem de uma mensagem. Quantas vezes, eu já falei nesses últimos dias, hoje nós temos várias alternativas para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos deixar forte diante de Deus, porque é natural. Quando o ser humano não se alimenta, é natural que ele venha o quê? Se enfraquecer, perder as forças. O que o diabo fez nesses últimos dias? Do que você veio se alimentando nesse período de quarentena? Graças a Deus que hoje a igreja está com as portas abertas e você pode ter acesso ao culto. Hoje, porque nós estamos com a chuva e impediram algumas pessoas de vir, algumas chegaram depois e estão conosco aqui neste lugar, hoje, nessa circunstância. Mas e quando nós não podíamos? Quando nós tínhamos que ficar exclusivamente presos nessas lives, quando nossa única opção era nos alimentar daquilo que o Senhor Deus estava nos dando através da internet. Eu posso dizer que Deus transformou o mal em bem. O que antes para muitos a internet era sinônimo de maldição, hoje se tornou um canal de bênção. Hoje se tornou um canal de bênção que manteve alguns se alimentando com o pão vivo que veio do céu. Mas muitos estavam se alimentando de pão de fariseus. Muitos estavam se alimentando de pães dos homens e não pão do céu. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que ela tem saído da boca de Deus. O que me faz me lembrar de uma outra coisa, lá de Mateus capítulo 8, versículo 8. Se você pegar na sua Bíblia, olha o que o Senhor Deus nos ensina. Mateus capítulo 8, versículo 8, quando a Bíblia fala que houve um homem chamado Centurião, e ele estava com um dos seus soldados enfermos, moribundo, e a Bíblia fala que ele simplesmente foi até Jesus buscando ajuda, buscando auxílio, buscando reforço. E naquela hora Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde.
E no versículo 8, olha a resposta do centurião. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, que o meu criado sarará. Olha que coisa espetacular. Meu irmão, olha o que Deus está nos ensinando. Às vezes a gente não precisa de muita coisa. O que a gente precisa é apenas de uma palavra que nos impulsione a fé, uma palavra que nos recobre o ânimo, uma palavra que nos faz voltar a ver com outros olhos. Porque muitos acabam vendo a si mesmo e as suas circunstâncias com os olhos do pão do fermento dos fariseus, quando nós deveríamos olhar com os olhos do Pai. Então existem duas frases que podem mudar toda a tua história, existem duas frases que podem mudar toda a sua vida, e são duas frases que podem resolver todos os seus problemas. A primeira está em Lucas capítulo 5, vamos lá? Vocês que estão aqui com a gente, agora eu tenho que abrir a Bíblia junto com vocês. Lucas capítulo 5, o nosso tempo é curto, é apenas 1 hora e 15 de culto, então a gente tem que fazer o máximo possível para que vocês possam. Continue compartilhando essa live aí, pessoal, continue compartilhando com os irmãos, faça com que eles assistam, porque eles vão ser abençoados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Daqui a pouco iremos fazer a oração da fé. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, vamos lá? Diz assim, ó: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eu sempre disse, em todas as igrejas que eu já passei, inclusive até aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, todas as vezes que eu ministrar esta palavra, eu não posso deixar de falar do testemunho que eu tive. Às vezes as pessoas, elas não ficam ligadas desde o início até o final do culto. Nós vemos pessoas que ficam completamente dispersas, pessoas que às vezes estão presentes na igreja, mas a mente está em tudo quanto é qualquer lugar, menos naquilo que está sendo ministrado, menos naquilo que está sendo falado. Primeiro, já é uma estratégia do diabo, porque a Bíblia fala que a fé que nós precisamos para ser curado, a fé que nós precisamos para ser abençoado, a fé que de alguma forma vai mudar o nosso quadro de vida, a Bíblia fala que ela vem pelo ouvir, no ouvir da palavra de Deus. Você pode orar o tanto que você quiser, você pode clamar o tanto que você quiser, você pode se desdobrar diante de Deus, gritar o quanto for preciso, mas esse não é o caminho que o Senhor Jesus nos ensinou para que a gente desenvolva a fé que a gente precisa para ser abençoado. Talvez isso se explica porque que muitas orações são feitas e elas não são atendidas. Talvez isso se explica porque que tem gente que às vezes fazem as suas orações, levantam os seus clamores diante de Deus, e mesmo com tudo isso, a pessoa não consegue ver sequer melhora alguma na sua vida, porque muitas vezes está desligado daquilo que Deus pretende fazer. Aqui a Bíblia fala que enquanto Jesus ministrava, a Bíblia diz que a virtude do Senhor estava exatamente com ele para o quê? Curá-lo. Então entendo eu, pelas Escrituras, que quando você para ouvir o Evangelho, quando você para ouvir a pregação, seja ela feita ao vivo, como nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, ou seja, às vezes até para você assistir depois, uma outra oportunidade, desde que você dê total atenção àquela palavra, meu irmão, as coisas vão acontecer de forma diferente. A virtude que é necessária para abençoar o teu casamento vai ser posto naquela hora. A virtude que você precisa para abençoar a família vai ser desenvolvida naquela hora. A virtude que você precisa para poder receber a prosperidade será derramada naquela hora. A virtude de Deus estava com Jesus exatamente para curar, porque era para isso que ele foi naquele exato momento. E muitos perdem a chance. Quando eu fui pastor na cidade de Sorriso,
Eu me lembro de uma senhora que chegou até mim, não sei o paradeiro dela, não sei como é que ela está, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, infelizmente eu fui diagnosticada com soro positivo, eu sou portadora do vírus HIV, e isso tudo aconteceu como resultado de uma vida dissoluta, de uma vida irregular, de uma vida errada. E aí ela disse assim: pastor, então eu quero me consertar com Deus e quero que Deus faça um milagre. Eu falei assim: irmã, se a senhora se arrepender de todo o seu coração e crer de toda a sua alma, pode ter certeza que Deus vai curar a senhora. E ela foi. Nesse dia que eu preguei essa mesma palavra, na hora que eu estava pregando, na hora que eu estava me preparando para poder entrar para o culto, eu falei assim: Jesus, traz aquela irmã, porque no meu coração eu tinha uma plena convicção de que na hora que eu ministrasse essa palavra e após a oração, essa irmã ficaria curada. Deus ia passar com essa virtude no sangue dela, e todos os vírus que estavam instalados em todos os glóbulos brancos do corpo dela seria tirado. Esse era a minha fé. Eu falei: Deus, traz essa irmã. E na hora do culto, eu falei assim: meu pai, agora é essa irmã. Quando eu olhei, ela tinha vindo, estava no canto da igreja, eu estava feliz e preguei como nunca na minha vida. Eu abri meu coração para Deus, e eu estava ansioso para fazer a oração, porque sabe você ter aquela certeza de que Jesus vai curar a pessoa? Sabe você ter aquela convicção de que Ele vai fazer algo? É exatamente assim que eu estava naquela hora. E aí eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a determinar, comecei a repreender o mal. Mas de repente eu abri os meus olhos, e quando eu abri os meus olhos eu me decepcionei, porque no meu coração eu estava entendendo que Jesus estava fazendo o que com aquela irmã? Curando ela, estava libertando, limpando o sangue dela. Mas aí quando eu abri os olhos, ela estava completamente distraída, mascando chiclete, e nunca mais vi essa irmã, nunca tive resultado. A chance que ela havia recebido para ser curada diante de Deus, ela perdeu naquela hora. Minha irmã, meu irmão, não perde a chance da virtude de fazer a obra que você precisa. Não perca. A Bíblia fala que enquanto ele estava ali ministrando, a virtude do Senhor estava com ele para curar. E aí diz o versículo 18: e eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, dizendo diante de Jesus. Versículo 20: e vendo-lhe Jesus a fé, Jesus então disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Duas observações e vamos chegar à primeira frase que pode resolver todos os nossos problemas. Primeira coisa: não basta você, eu, apenas nos aproximar de Jesus. Nós temos que demonstrar a Ele a fé que nós temos nele. No livro de Hebreus, a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu nunca posso me chegar a Jesus com qualquer dúvida que seja. Não posso. Quando uma pessoa ela é segura de si, ela tem um outro procedimento, ela tem um outro comportamento. Vamos pegar um exemplo. Suponhamos que você vai a um parque aquático. Alguns de vocês que estão aqui já foi? Em piscinas, tobogã, coisa que pula. Às vezes não precisa nem ser um parque aquático. Pode ser um lugar que tem coisas que pula de uma árvore, beira de rio, coisa e tal. Você já percebeu qual que é a primeira ação quando você nunca pulou? Você fica, vou, não vou. Fique seguro, é o senhor, né? Por mais que você sabe que não vai lhe causar nenhum acidente, mas só o fato de você saber que você vai se jogar, você fica completamente indeciso. Aí isso continua até que ponto? Quando você pula pela primeira, aí o segundo já não tem mais problema, o terceiro já não tem mais problema, daqui a pouco tem que pedir para sair, sai do brinquedo que tem mais gente para poder pular, sai daí que tem mais gente para poder se divertir. Por quê? Você mudou o seu comportamento, porque agora você se achega à beira de um tobogã, você chega à beira daquela árvore com confiança, você já tem segurança do que você vai fazer. Meu irmão, infelizmente,
existem muitos cristãos que servem a Deus ainda com medo de serem atingidos pelo mal aí fora. Tem muitas pessoas que falam: pastor, eu sirvo a Deus, mas pastor, eu estou na igreja, eu ando com Jesus, mas pastor, realmente Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos, mas o quê? A Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe, e Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que os buscam. Aquele homem era paralítico há muito tempo, e ele estava tão certo de que Jesus o curaria, ele estava tão convicto de que Jesus mudaria a sua história, que ele foi persuasivo, vamos chamar dessa forma. Ele convenceu 4 pessoas a levá-lo numa cama. A Bíblia não diz que os seus amigos criam da mesma forma. A Bíblia não diz que os amigos dele tinham a mesma fé. A Bíblia não nos assegura de que eles tinham a mesma visão, mas o paralítico tinha. Por isso que você que está aqui hoje não pode se deixar ser influenciado por quem quer que seja, não pode comer outro pão, porque quem conhece as suas dores além de Deus é você mesmo. Quem conhece as suas lutas, quem conhece as suas batalhas, quem conhece o seu sofrimento, quem sabe o que você passa depois de Deus, é você mesmo. É você. É você que sabe o que você está vivendo, a falta que está tendo dentro de casa, as coisas que estão vencendo dentro de casa, as dívidas que estão se acumulando, os problemas que estão se acumulando. Quem sabe disso é você. A Bíblia fala que vendo-lhes a fé, Jesus então olhou para aquele paralítico e disse: os teus pecados são perdoados. Aqui Jesus ele nos faz um grande ensinamento. Como servos e servas de Deus, nós não podemos viver em pecado. Existe uma canção do Fernandes Lima que eu amo muito, e essa canção do Fernandes Lima diz assim: que o pecado apaga os sonhos, e além de apagar os sonhos, risca o nome no livro do céu. Sabe, aquela vontade, aquela convicção, aquela coisa que você tem no coração de que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, o pecado vai furtando isso de nós, o pecado vai minando isso da nossa vida. Às vezes a ferramenta principal que o diabo está usando hoje para fazer o cristão perder a fé e se tornar pessoas abrasadas, pessoas inseguras, pessoas duvidosas, é o pecado. Porque quanto mais pecado existir na minha vida, quanto mais pecado houver na sua vida, menos de confiança, menos de segurança, menos de certeza. Jesus disse: os teus pecados te são perdoados, provando para aquela pessoa que o quadro de vida que ele estava vivendo atualmente, de alguma forma tinha uma relação com o quê? Com o pecado. Talvez o que você está vivendo hoje, prestes a perder sua família, sua saúde comprometida, seu trabalho em ruínas, seu futuro que você não vê nenhuma perspectiva nele, talvez esteja comprometido tudo dessa forma, justamente por causa do pecado, que aos poucos vão entrando na nossa vida, que aos poucos vai adentrando a nossa casa, vai adentrando o nosso lar e vai roubando de nós o nosso sonho. Mas hoje o Senhor te devolve a esperança. Ele virou e disse assim: os teus pecados te são perdoados. Jesus ele nos deixou claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas se a gente chegar verdadeiramente a Deus, e um detalhe, a Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz o Senhor está, aí o sangue de Jesus nos purifica, aí o sangue de Jesus nos limpa, aí o sangue de Jesus nos faz ficar mais alto do que a neve, e se andarmos na luz como na luz está. Essa é a ordenança do nosso Deus. A pessoa quer os seus pecados perdoados, mas não anda na luz.
A pessoa quer os seus pecados realmente transpassados, tirados, mas a pessoa não anda na verdade, anda distante, anda à margem do caminho, anda à margem da verdade, não concentra a sua vida em viver e agradar a Deus. Diz que Deus é o seu Senhor, mas a Bíblia fala que se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Nós damos honra a qualquer outra coisa, mas não damos honra ao nosso Deus. Damos honra para as coisas, damos honras para o homem, mas não damos a devida honra ao nosso Deus. Porque se você olhar à sua volta, a reverência que deveríamos ter com Deus já não tem mais. Há um tempo atrás, conversando até com o Valcur, nós estávamos falando sobre um arqueólogo que falava que os templos eram feitos em lugares altos, não é? Perdão, as escadas, elas tinham tamanhos diferentes. Aí foi perguntar para eles por que eram feitos dessa forma. Porque as nossas escadas geralmente ela tem um padrão. Só que para subir ao templo, as escadas elas tinham tamanhos diferentes. Porque se você anda em um terreno irregular, você não anda com total confiança. Você olha para baixo. Então se você vai subir uma escada que você sabe que tem tamanhos irregulares, você não vai ter confiança de ficar olhando para cima. Você vai estar constantemente olhando para baixo, onde você vai pisar, aonde você vai colocar o pé. E segundo esse arqueólogo, ele estava dizendo que era uma forma de já preparar as pessoas, isso, para poder entrar no templo com reverência ao nosso Deus. Antes de chegar ao templo e antes de entrar ao templo. E cadê essa reverência hoje? Cadê o respeito a Deus hoje? Está na palavra, mas eu não quero saber. O que importa é o que eu quero, o que eu desejo. É verdade, a Bíblia diz que não pode, mas eu não estou nem aí. Quantos agem dessa forma e quantos agem dessa maneira? Quer que uma porta se abra para que os seus problemas sejam resolvidos? Então comece a fazer o que a Bíblia nos ensina. Comece a se lançar diante de Deus para que os nossos pecados eles sejam de um todo perdoados. Essa é a primeira frase: os teus pecados te são perdoados. A segunda está em Juízes capítulo 6. Eu não vou ler o texto inteiro, até porque o meu tempo já se esgotou. Juízes capítulo 6, nós temos a história, o relato do povo, de Deus, que enfrentou uma luta grande contra os midianitas, e Deus levantou um homem chamado Gideão. Será que Deus encontra Gideões nos dias de hoje? Será que Deus encontra homens e mulheres que tenham pelo menos o mesmo espírito que Gideão nos dias de hoje? Porque se você perceber, não foi à toa porque Deus escolheu Gideão. Enquanto todos estavam fazendo cavernas nas montanhas para se esconder dos midianitas, a Bíblia fala que Gideão continuou malhando o trigo. Você vê, nós temos aí tantos problemas acontecendo na vida do ser humano. Vamos olhar um pouquinho antes do Covid-19. E muitas pessoas continuavam lutando, continuavam batalhando. Outras não. Outras já haviam até desistido. Outras já não tinha mais, já não vinha mais à igreja, já não orava, já não devolvia os seus dízimos, não devolvia as suas ofertas, não evangelizava, não falava do amor de Deus, não fazia mais nada. Pessoas que se permitiram ser furtadas, roubadas, tirada a esperança antes do Covid-19. Com o Covid-19 então só Jesus sabe. Sabe aquele balanço que as pessoas vão fazer com o tempo? Só o tempo agora nos dirá como está, que alimento, que espírito estavam as pessoas. Gideão não desistiu. Todos desistiram, mas Gideão não. Uma coisa eu posso te dizer no espírito: todo mundo pode desistir, menos você. Todo mundo pode se render, menos você. Todo mundo pode se entregar, menos você. Em outras palavras, você, repita comigo: eu posso fazer tudo. Vocês também na televisão, no dispositivo. De novo, repita comigo: eu posso fazer tudo, menos desistir.
Fala para o seu irmão e fala assim: você pode fazer tudo menos desistir. Diga para a pessoa, só não toca nela, né? Mas diga para ela: você pode fazer tudo menos desistir. Isso é, querendo ou não, espírito de Gideão. Olha o que Deus está nos ensinando. E aí a Bíblia fala que ele estava no lagar malhando trigo. E aí diz o versículo 11, diz assim, ó: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, e seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele não desistiu. E aí vem a frase, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, preste atenção nisso: o Senhor é contigo, varão valoroso. Segunda frase que resolverá os seus e os meus e os problemas de qualquer pessoa, quando você realmente está confiado de que Deus é contigo. Se Deus é comigo, eu não temerei o que me possa fazer um homem. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos ensina, é a recomendação dos céus. O problema é que às vezes nós deixamos tanto pecado adentrar a nossa vida, que quando a gente está diante de um grande dilema, quando estamos enfrentando um grande problema, já não temos essa certeza de que Deus é com a gente. O pecado de alguma forma nos desestrutura. O erro de alguma forma nos faz ficar, podemos dizer, frios na fé, desacreditados, incrédulos. E às vezes baseamos a ação de Deus no nosso erro. Segunda coisa que nós temos que entender: Deus é com a gente. Aí é quando você tem total direito de falar a mesma coisa que Gideão falou. Porque quando ele disse isso, ele falou assim: tá, se Deus é comigo, então o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por que tudo isso nos sobreveio? Por que nós estamos perecendo? Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos vivendo isso, se Deus é com a gente? Mas aí lá no versículo 14 diz assim, ó: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se eles fossem um só homem. Em outras palavras, não há força no teu inimigo perante o teu Deus. Não há força no teu adversário perante o teu Senhor. Não há força na doença, não há força na crise, não há força na dívida, não há força no adultério, no desquite, na separação, na infidelidade. Não há força na obra do diabo perante o Senhor Deus, se Ele é contigo. E Ele é com a gente. Ele é comigo, Ele é com você, Ele é com qualquer um que crê nele. São essas duas frases que você precisa carregar contigo. Perdoado estão os teus pecados. Segundo, o Senhor é contigo. Amém? Vamos aplaudir Jesus porque Ele merece. Bem forte a glória de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. O nosso tempo Ele já se esgotou. Nós temos aqui, por favor, nosso tempo já se esgotou, mas nós vamos orar agora. Pode ficar de pé, nós vamos falar com Deus. Eu não posso levantar porque nós ainda não temos um cameraman, né? Não estamos com uma câmera, estamos com o celular, mas vamos melhorar a nossa condição, porque o mundo precisa ouvir o que Deus tem nos dado para falar. O mundo precisa ouvir. Você que está aqui, você que está em casa, você que faz parte do grupo de risco que não pôde vir à igreja, você que por algum motivo não pôde vir devido à chuva forte que começou bem próximo ao horário do culto, né, ou qualquer outra circunstância, eu quero que você ore comigo agora em nome de Jesus. Eu quero que você creia no milagre que vai acontecer na sua vida, que vai acontecer na tua casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado e poderoso Pai,
Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na sua presença. Existe uma canção que o ministro de louvor estava cantando, dizendo que minha fé não está firmada. Meu Deus, ele vai começar a cantar esse louvor. Ele não vai aparecer, você vai só ouvir a canção. Mas enquanto você ouve o louvor, você vai preparando a sua vida diante de Deus. Você vai preparando o seu coração para a oração que você vai fazer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, se o amei, somente Deus mais. A Deus seja louvor. Mais uma vez, cante mais forte. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Se você sabe, cante assim. Levante as suas mãos aos céus. Ele veio, se o amei, somente Deus mais ninguém. A Deus seja louvor. Então solte a sua voz e vai. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas sem fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Faz o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora, ó Deus, diante da Tua santa e da Tua maravilhosa presença. Meu Deus, eu quero neste momento orar pela vida dessas pessoas que estão conosco aqui na igreja, mas também quero orar pela vida dessas pessoas que estão nos acompanhando pela live dentro de casa. Meu Deus, pessoas em todo o território nacional. Meu Deus, pessoas de outro estado, na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Meu Deus, pessoas espalhadas por várias cidades nessa hora. E nós queremos ver o Teu poder operando, porque o Senhor nos ensina que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras de Satanás. Meu Deus, pessoas que estão vivenciando dias difíceis, pessoas que estão passando por dilemas, pessoas que estão vivenciando problemas, pessoas que estão enfrentando dificuldades. Manifesta, Senhor, o Teu poder nesta hora, manifesta o Teu poder neste momento. Meu Deus, é aquela mulher, aquele filho que pediu pela cura da mãe, que está enferma, que está doente, é aquela mãe que pediu pela libertação dos filhos que estão tomados pelo vício da droga, que está tomado pelo vício da bebida. Entra com providência agora, Pai. Entra com o Teu poder agora. O Senhor diz na Tua palavra, e para isso se manifesta o nosso Filho, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então se manifeste agora, Pai, quebrando e paralisando
repreendendo toda a força do diabo, toda a força do maligno, toda a força do inimigo, e nós determinamos e decretamos, Pai, a bênção de Deus sobre a vida do teu povo, sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que confia e acredita no teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas e pelas bênçãos na nossa vida. E todos digam amém. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode se sentar. Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu o nosso clamor. Próximo culto ao vivo que nós vamos ter será na sexta-feira, oração da cura, da libertação, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Já quero que você se prepare, porque na sexta-feira nós vamos tomar o cálice da cura, o cálice que vai te destruir todo o mal da nossa vida, em nome de Jesus. Se você não tiver o suco de uva na sua casa sexta-feira, pode usar a água, e Deus vai operar da mesma forma, Deus vai operar da mesma maneira. Que o Senhor Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Depois eu vou ver os pedidos de oração nos comentários, e estarei orando por cada um de vocês, em nome de Jesus, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz, e até sexta-feira, no nome de Jesus.